Olha, já na ponta da linha, para conversar com a gente, o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Bom dia, ministro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane e o Vinça 96. Ministro, muito obrigado por sua participação nesta manhã aqui no Jornal 96. E eu já começo pela possibilidade de visita do presidente Jair Bolsonaro no finalzinho desse mês aqui ao Rio Grande do Norte. O senhor tem acompanhado o presidente em vários atos, inaugurações no Nordeste. O senhor pode destacar as principais ações do governo federal na região, em especial em sua pasta, o desenvolvimento regional? Olha, Deus, nós estaremos provavelmente dia 21 de agosto, a não ser que haja algum contratempo, nós estaremos aí no Rio Grande do Norte, tanto levando ações da nossa pasta de desenvolvimento regional, como de outras, como o Ministério da Agricultura e o Ministério de Infraestrutura, né? A ideia é liberarmos aí mais de 1.000 títulos de propriedade rurais, né, que foram objeto do programa de regularização fundiária do Ministério da Agricultura. Estaremos entregando aí unidade de dessalinização na área de recursos hídricos e poços artesianos, e provavelmente iremos fazer uma visita aí à duplicação da Tabajara, né, da reta Tabajara. Essa deve ser a agenda a princípio. Está previsto alguma visita à barragem Oiticica, ministro? Inclusive tem a ver com uma obra importante da sua pasta? Uhum. Essa, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante do Ministério do Desenvolvimento Regional no Rio Grande do Norte, né? São 600 milhões de reais aproximadamente, uma obra que se arrasta mais de 20 anos. É importante ressaltar que nesses 2 anos, do ano e meio do governo de Bolsonaro, mais de 190 milhões de reais foram disponibilizados. Nós estamos na expectativa de que a obra seja concluída no primeiro trimestre do próximo ano. O presidente, se não estiver nessa visita, numa inspeção à Oiticica, certamente, num outro momento, e nós queremos trazê-lo novamente ao Estado até o final do ano, ele irá visitar as obras com um estágio mais adiantado, né? Já está com 83%, mas a nossa expectativa é que no final do ano isso se aproxime de 90% e que nós tenhamos a possibilidade de começar a levantar a barragem, né? A barreira do represamento das águas, para que as águas possam, por fim, ser represadas naquela região. Então, talvez num outro momento a gente faça essa visita ainda esse ano. Ministro Rogério Marinho, e a transposição do Rio São Francisco, quando chega finalmente aqui ao Rio Grande do Norte? Olha, ontem eu estive inclusive com o governador Camilo Santana do Ceará, conversando com ele sobre o dia 19 ou 20 de agosto, um dia antes da nossa ida ao Rio Grande do Norte. Eu estarei no Ceará, né, liberando as águas que estão sendo represadas no Jati, né, que é o reservatório que fica justamente na fronteira entre Pernambuco e Ceará. Essas águas estão sendo acumuladas para poderem ser liberadas no Canal do Trabalhador, né? Esse Canal do Trabalhador vai levar essas águas até o Castanhão, né, na região metropolitana de Fortaleza, resolvendo um problema, eu diria, secular de falta d'água naquela região. E, ao mesmo tempo, esse mesmo canal vai permitir que haja um transbordamento na região de Caiçaras, que é ali na Paraíba, de lá para Engenheiro Avidos, que é um outro reservatório também no estado da Paraíba, e deste reservatório perenizar o rio Piranhas-Açu para chegar no Rio Grande do Norte pelo município de Jardim de Piranhas, daí a Jucurutu, em Oiticica, e a nossa expectativa é que isso ocorra até meados do próximo ano, entre maio e julho, né? São as nossas projeções. Então nós estamos trabalhando para que não haja falta de recursos dentro do cronograma físico-financeiro que foi estabelecido. Apesar de faltarem poucos quilômetros de canais, são obras mais delicadas, porque há necessidade de obras d'arte, de aquedutos, de passagens de níveis. Então é um processo assim, um pouco mais moroso, e os reservatórios que estão no percurso, para você ter uma ideia, a partir de Engenheiro Avidos até Oiticica, são mais de 130 quilômetros de rio Piranha, né? Isso tem que ser desassoreado, retirado barramentos, feito todo um trabalho para permitir que a água chegue por fim ao nosso Rio Grande do Norte.
Ao lado do ministro Tarcísio Freitas, o senhor figura no grupo de ministros que pleiteia maior volume de recursos para obras de infraestrutura na retomada da economia no pós-pandemia. Este fato tem gerado discordâncias com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Como é que está o relacionamento com o ministro Guedes e até que ponto a ala desenvolvimentista do governo pode vencer esse debate sobre o gasto público, ministro? Olha, esse é um ano excepcional de hoje. Nós vamos chegar ao final do ano, segundo projeções da própria orçamento do governo federal, com um déficit de próximo a 800 bi de real contra 80 bi no ano passado, né? Quase 10 vezes mais. Isso ocorreu em função dessa pandemia que assolou o mundo inteiro, né? O governo teve a necessidade de gastar mais para socorrer a população fragilizada que se viu, né, numa situação muito ruim em função desse impacto da pandemia na economia, além do suporte que está sendo dado aos estados e municípios que tiveram supressão de receitas econômicas, né? O que nós estamos defendendo é que, na verdade, o governo se preocupe também em não diminuir o ritmo das obras de segurança hídrica, no nosso caso, porque nós temos a possibilidade de termos a tão sonhada redenção em relação a esse fenômeno secular que é a seca que assola o nosso Nordeste brasileiro desde sempre, né? Veja, nós temos a possibilidade de fazermos agora nesse segundo semestre, né, se as coisas caminharem como nós imaginamos, o início da licitação do ramal do Apodi e Salgado, o que vai permitir que o eixo 4, né, da transposição saia do papel, né, e nós possamos dar segurança hídrica a toda a região oeste e do médio oeste do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos a possibilidade de retomarmos a irrigação do perímetro de Santa Cruz, que está paralisada há mais de 6 anos, com mais de 80 milhões de reais que foram investidos ali em Santa Cruz, na região do Apodi. Nós temos a possibilidade de fazermos a ligação do açude de Medombim, né, com Armando Ribeiro Gonçalves, que vai permitir ali a irrigação de mais de 20 mil hectares naquela região do Açu, né? Nós temos a possibilidade de fazermos a adutora do Siridó, né, a partir de Oiticica e de Armando Ribeiro Gonçalves, que vai dar segurança hídrica a mais de 20 municípios do Siridó que hoje padecem de falta d'água. Nós temos a possibilidade de fazermos o tão sonhado açude de Poço de Varas, a barragem de Poço de Varas ali naquela região de São Miguel. Enfim, nós temos uma série de ações por todo o Nordeste. Eu citei aqui algumas no Rio Grande do Norte, até porque nós estamos falando para o Rio Grande do Norte, né, que podem e devem sair do papel com muito pouco recurso, né? São recursos que não são significativos, mas há necessidade da atenção do governo federal. Por outro lado, nós temos toda a responsabilidade fiscal e entendemos que o Brasil precisa, a partir de 2021, voltar ao leito originário para ter a confiança do mercado de que vai pagar as suas obrigações e vai ser solvente, né? O Brasil só está na situação em que se encontra com a possibilidade de gastar um pouco mais porque fez seu dever de casa. Nós somos um país que está tendo a menor taxa de juros de sua história. Isso significa que todo o capital que era aplicado no rentismo, na especulação, está se voltando para a área produtiva. Basta ver o que está acontecendo com a construção civil. E isso tem um efeito virtuoso, positivo. Por isso, as dissensões ou as dificuldades que porventura nós tenhamos internamente, elas são absolutamente normais e saudáveis. Agora, a posição do governo, qualquer que seja ela, né, vai ser a nossa posição no final. O plano Pro-Brasil pode sair do papel, ministro? O senhor falou aí, citou uma série de obras importantes na sua área, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, mas depois daquele embate com o ministro Guedes, o plano Pro-Brasil foi meio que esquecido aí, pelo menos no noticiário. Aí eu lhe pergunto, o plano Pro-Brasil está firme? Olha, essa é uma articulação do ministro Braga Neto, né, da Casa Civil. Nós estamos transversalmente nesse plano. Ele é quem está dando o tom e está conduzindo o projeto. A nossa ação setorial é na área de saneamento, né? O marco foi aprovado há 15 dias. Nós, inclusive, estamos trabalhando uma série de ações, não só ligadas a saneamento,
como ligados à estruturação de outros projetos de ordens que dizem respeito à nossa carteira, como iluminação pública, a questão da macrodrenagem que está contida no saneamento básico, a destinação dos resíduos sólidos, projetos de habitação. Esperamos que na próxima semana nós possamos lançar o nosso novo plano de habitação, inclusive com um impacto muito forte na área de regularização fundiária. Então a nossa carteira tem funcionado bem. É isso aí. Inclusive o senhor dá gancho aqui para a gente perguntar sobre Minha Casa Minha Vida. Gerlane Lima. Bom dia, ministro. Há uma expectativa de mudanças em torno do programa Minha Casa Minha Vida. O senhor já fez essa reformulação, inclusive em relação ao nome do programa? A medida provisória que trata do tema já saiu do nosso ministério, já houve a negociação com todos os atores envolvidos, Caixa Econômica, Ministério da Economia, e ele está tramitando junto aos órgãos de controle do governo federal. Nós esperamos que na próxima semana a gente possa anunciar o nosso projeto. Mas basicamente, Gerlane, nós estamos tratando de uma ação que diminui a taxa de remuneração do Fundo de Garantia, que por sua vez é repassado para os mutuários, o que vai permitir que mais de 1 milhão de famílias que estão hoje fora do sistema possam acessar o sistema habitacional. Nós estamos falando também de diminuição da remuneração do agente financeiro, que vai permitir que, com o mesmo recurso do subsídio, nós estamos falando de 9 bilhões de reais por ano, nós temos alavancado aí um número significativamente maior de unidades que vão ser ofertadas no mercado. E nós estamos falando de um programa de apoio aos municípios por todo o Brasil, através de editais, evidentemente, nesse esforço de regularizar a situação fundiária brasileira. Metade das cidades brasileiras, das casas nas cidades, não tem escritura pública. Então nós pretendemos fazer um esforço muito grande nessa área, inclusive com pequenas reformas quando couber. Estamos conversando com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, o senhor já fez referência ao marco regulatório do saneamento. Eu lhe pergunto qual a importância do novo marco, aprovado recentemente pelo Congresso e sancionado com vetos pelo presidente da República. Eu queria também saber a expectativa do senhor sobre a derrubada desses vetos no Congresso Nacional. E olha, nós somos um país que, ao longo dos últimos 100 anos, não conseguimos fazer o nosso dever de casa numa ação que eu considero absolutamente básica e um direito do cidadão. Termos uma situação de sanidade em relação ao tratamento de esgotos e água potável no país e resíduos sólidos, principalmente esses 3 itens dos 4 que compõem o saneamento básico. 100 milhões de brasileiros hoje, aproximadamente, não têm esgoto tratado, 35 milhões não têm água tratada, e existem 3 mil lixões espalhados pelo país, né? Apesar de todo o esforço que foi feito pelo poder público. Então o marco, ele dá segurança jurídica, ele dá previsibilidade, ele aponta os parâmetros adequados para que a iniciativa privada se some aos esforços do governo ou dos governos por todo o país, para enfrentarmos esse grande desafio da universalização do tratamento do esgoto da água até 2033. Nós estimamos que haverá necessidade de um investimento na ordem de 700 bilhões de reais. Já há uma carteira estruturada junto ao BNDES de mais de 50 bilhões. O primeiro leilão ocorrerá agora no mês de setembro, será um dos lotes do estado de Alagoas. Nós estamos também trabalhando com a Caixa Econômica, o FEP, que é um fundo de restauração, tanto na área de saneamento como na área de iluminação pública, na área de macrodrenagem. Inclusive, dia 14 agora, eu estarei em São Paulo, no primeiro leilão de iluminação pública, é uma outra ação de nossa carteira. E nós aguardamos que haja uma discussão em relação aos vetos sobre o mérito, sabe, Deógenes? Porque o que está se discutindo é se houve ou não houve acordo de veto. E os próprios parlamentares que afirmam que houve algum acordo por ocasião da votação na Câmara, admitem que há mérito no veto que o presidente fez ao projeto. Porque o veto do presidente, ele apenas impede que os contratos precários, aqueles chamados de fato, possam ser reconhecidos. Ora, se nós mudamos todos os marcos
e todos os indicadores para definir de que forma as companhias estaduais devem fazer os investimentos junto aos municípios para que ao longo dos próximos 10 anos, ou 13 anos, aliás, nós tenhamos esse processo de universalização. Como é que vamos reconhecer um contrato que sequer foi assinado entre as partes, que não há nenhum papel de pão assinado entre as partes? Esse foi o veto que o presidente fez. Então, no mérito, nós defendemos o veto, nós vamos fazer a discussão. Nós lançamos no dia 30 agora do mês passado, uma consulta pública em relação ao decreto da definição dos critérios que cada companhia de saneamento terá para fazer esses investimentos, para a sua capacidade de investimento, né? E no âmbito dessa consulta pública nós pretendemos discutir o mérito do veto do presidente e pretendemos que ele seja mantido. Vamos trabalhar para ele ser mantido junto ao Congresso Nacional. Ministro, o senhor relatou a reforma trabalhista, desempenhou um papel importante na reforma da Previdência, era secretário da pasta, né, nesse assunto. Há clima para novas reformas em Brasília? E eu lhe pergunto, a tributária vai embalar? Jorge, você é uma pessoa que passou muito tempo em Brasília. Você sabe que a reforma tributária talvez seja aquela que vai gerar o maior conflito pelos interesses diversos que ela compõe. Você tem os interesses dos estados, dos municípios, do próprio governo federal, do contribuinte, das empresas, dependendo da sua especificidade, área de serviços, né, área de comércio, área de indústria, área de agricultura. Então, cada uma delas tem uma forma diferente na sua condição econômica. O fato é que o nosso Código Tributário é uma coxa de retalhos, é um verdadeiro Frankenstein, que amarra a competitividade, a capacidade que o Brasil tem de crescer, né? É fato que nós estamos padecendo há muitos anos de uma série de problemas ligados a essa questão tributária. Há uma luta entre os entes federados para tentarem cada um retirar um pedaço do contribuinte brasileiro, né? Há um processo de superposição, de uma cobrança regressiva que é absolutamente irracional. Agora, há um clima favorável no Congresso, né? Agora eu não sei até que ponto esse clima ele vai conseguir gestar o que nós esperamos, que é uma reforma tributária mais ampla. Eu acredito que teremos algum efeito, ou uma reforma parcial de simplificação do PIS/COFINS, ou uma unificação através dos impostos estaduais e municipais do IVA. Agora, eu acho um pouco provável que nesse período de 4 ou 5 meses nós tenhamos a capacidade e a condição, né, de termos um grande pacto nacional, de fazermos a reforma ampla que necessitamos. Pode ser que ao longo do próximo ano, sim, por etapas. Há muita discussão em torno de uma nova CPMF e o Congresso faz cara feia para esse tributo que já foi derrotado algumas vezes pelos parlamentares. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão? Eu sei que não é diretamente ligado à sua parte do desenvolvimento regional, mas está dentro do bojo da reforma tributária. Olha, o ministro Paulo Guedes, ele advoga o que ele chama de microimposto eletrônico, né? É um fato que hoje a maior parte das transações são feitas através de meios eletrônicos. Inclusive há um comércio dessas grandes empresas da internet, né, como o Google, a Amazon, que são pouco tributadas e pouco percebidas, o Facebook, etc. E eu acho que de alguma forma isso precisa ser alcançado, até para equalizar o esforço que a sociedade faz de maneira coletiva. Não é justo que alguns setores sejam super taxados e outros subtaxados, né? Por outro lado, há uma resistência, né, do Congresso Nacional e de boa parte da sociedade, porque a forma como a CPMF ela foi cobrada em tempos anteriores, ao mesmo tempo que gerou uma série de efeitos colaterais deletérios, ela foi utilizada de maneira diversa pela qual ela foi gestada, né? Então era para a saúde e foi utilizada até para superávit primário do governo, né? Então isso gerou um processo de desconfiança. O presidente autorizou que o ministro faça uma tentativa. Quem vai definir é o Congresso, e se o Congresso entender que
que não é possível o microimposto, né? Porque o que o ministro está propondo é que o imposto, inclusive, suporte uma nova renda mínima, né? Uma desoneração da folha de pagamento para diminuir o custo da empregabilidade e haver um choque de emprego. Certamente o Congresso vai ter a capacidade de apresentar uma alternativa diferente. O fato é que nós não podemos ficar da maneira que nós nos encontramos. Ministro, um pouquinho de política partidária. No final de junho, o senhor anunciou seu desligamento do PSDB. O senhor já deu declarações na imprensa, mas eu queria que o senhor lembrasse aqui para o nosso ouvinte o que é que pesou nessa decisão e se o fato de o senhor ter deixado o PSDB lhe tira inclusive do debate das eleições municipais. Bom, vou começar pelo final, né? O debate das eleições municipais, para mim, está completamente fora, né? Eu estou ministro do Estado, né? Não pretendo nem participar, nem opinar em relação ao pleito municipal. Nem dar apoio, nada? Não, eu estarei completamente distante da eleição municipal. A minha saída do PSDB, Elione, foi um processo amadurecido a partir do meu insucesso eleitoral em 2018. Eu, inclusive, na época, a minha expectativa era além de sair do partido, eu estava avaliando a possibilidade de não voltar para o processo político. Tá? Como eu fui convidado para participar do governo do presidente Bolsonaro, eu fiquei meio que suspenso na questão partidária, né? Eu congelei no processo partidário e eu saí sem muita alarde. Eu saí, na verdade, em março, se eu não estou enganado, do ano passado, desse ano, né? Eu não dei publicidade ao fato. Quem deu publicidade foi o presidente do partido, porque foi cobrado por alguns membros do partido em São Paulo de que eu estaria no governo como membro do PSDB. Tá? Eu tenho um excelente relacionamento com o deputado Bruno, com o ex-deputado Bruno, que é presidente nacional do PSDB, com boa parte da bancada, com o prefeito Álvaro Dias, que é do PSDB, com o deputado Ezequiel, com os deputados Tomba, Gustavo, Zé Dias, enfim, todo o grupo do PSDB aí no estado do Rio Grande do Norte são amigos, são companheiros. Agora, eu não tenho mais como ficar num partido que, na minha opinião, perdeu um pouco da sua aderência com as bandeiras que eu defendi anteriormente. O senhor já tem alguma escolha partidária? O presidente da República, por exemplo, está montando um partido, Aliança pelo Brasil. Há alguma perspectiva do senhor assumir o partido aqui no Rio Grande do Norte? Não penso nisso nesse momento. A minha expectativa de hoje é ser um bom ministro do desenvolvimento regional. A minha aspiração é tentar o que eu puder fazer para dar segurança hídrica ao Nordeste, né? Aliás, a minha expectativa é um tripé, né? A nossa ideia, quer dizer, a transposição, depois para e passo a revitalização das bacias e integração das macro-bacias. Eu acho que um grande exemplo, Diógenes, é o que aconteceu nos Estados Unidos da América no século passado, né? Quando você vai hoje à Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, ele não é só rico na área de agricultura, né? É onde há a maior indústria de entretenimento, que é Hollywood, a maior indústria de conhecimento, que é o Vale do Silício, né? Onde existem as empresas mais dinâmicas e importantes do mundo, e isso se deu pela segurança hídrica, né? Então eu acredito muito que o nosso papel e a orientação que eu recebi do presidente Bolsonaro é ter um olhar todo especial para o Nordeste, não deixar que as obras sejam paralisadas e focar nessa área de segurança hídrica, porque nós acreditamos que a médio e longo prazo isso vai emancipar as populações da região Nordeste do Brasil. Por último, ministro, dá para trabalhar sossegado com tantas crises geradas em Brasília nos últimos tempos? Eu queria um comentário seu, se agora a gente vai entrar num momento de mais estabilidade. Olha, eu acredito que apresentado os resultados que estão aí à vista da população, né? Nós temos tentado organizar o nosso ministério. Nosso ministério é o ministério que foi a junção do Ministério das Cidades com o Ministério de Integração Regional, né? O presidente tem nos dado todo o apoio, né? Não tem faltado recurso, não tem faltado disposição, não tem faltado trabalho, não apenas para o Nordeste, né?
Eu estive essa semana no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, em Barra do Piraí, estive com ele em Bagé, no Rio Grande do Sul. Sexta-feira agora estarei com ele na Baixada Santista, em São Vicente, irei a Olímpia, em São Paulo, e São José do Rio Preto. Na próxima semana irei com ele a Belém do Pará, Teresina, e em seguida o Rio Grande do Norte. Então nós estamos fazendo um trabalho em todo o Brasil. E hoje nós temos obras em 5.172 municípios, mais de 10 mil obras ativas no nosso Ministério. Então eu não tenho muito tempo para olhar em redor se está havendo confusão política, né? Eu tenho que estar muito focado no que a gente está fazendo para que os resultados apareçam. Então sim, a gente tem que conseguir trabalhar sim. É isso aí. Eu queria agradecer a presença, a participação do ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, aqui no nosso programa. Boa sorte, bom trabalho, ministro, e até uma outra oportunidade. Obrigado, Ione. Obrigado a todos aí. Até o dia 21 aí no Rio Grande do Norte. Tá seco em Brasília? Aqui tá chovendo. Como é que tá aí o clima em Brasília, ministro? Daquele jeito, frio e seco. É isso aí. Um abraço, amigo. Valeu. Tudo de bom. Um abraço.